sou daqui, mas gosto daqui estar, de aprender num lugar do outro a me encontrar. Meu nome é Edmar da Silva, sou de Governador Valadares, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Nasci em 1971, com a família pobre em relação aqui a Portugal. Não é nem classe média, mas eu diria que é pobre mesmo. Vim de uma família com muitos irmãos, são 10 irmãos e morreram 4. Tenho meus pais, meu pai é descendente de escravo, minha mãe descendente de Índia, e eu saí desse jeito, né, como cara de índio. Lembro de trabalhar com meus pais. Eu saía logo na minha primeira infância, aí, por volta de 6 anos, 7, que aí a minha memória tá mais viva nisso, que eu saía com meus pais para poder ajudá-los a trabalhar. Minha mãe aos fins de semana, mas meu pai saíam para os campos de futebol para vender o que nós chamamos lá no Brasil, que é chup-chup, ou gelado em sacolinhas aqui. Até essa idade eu acompanhava os meus pais. Quando foi a partir dos 8 anos, e eu já fazia isso sozinho. Meus colegas levavam os seus cadernos numa mochila feita de pano para os pais. E no meu caso, como a nossa família não tinha essa mala, essa mochila para levar os cadernos, eu levava os meus cadernos num saco plástico que era de uma embalagem de um arroz que chamava panela velha. Então meus colegas viam que meus cadernos estavam dentro de uma sacola plástica e com o nome Panela Velha, e resolveram então colocar o apelido como Panela Velha. E aí fiquei. Um grupo de crianças resolveram então comprar todos os meus gelados para poder sobrar tempo para eu brincar com eles. Eles fizeram lá um time de futebol e aí me convidaram então para participar desse jogo. E foi até engraçado que quase todos os sábados eles não deixavam eu ir para outros lugares para vender os gelados. Eles mesmos compravam todos, era para volta aí de 60 a 100 gelados que eu vendia por dia, então eles compraram tudo para eu sobrar tempo para brincar com eles. O chefe era o auxiliar lá do escritório e ele é que me despachava o serviço, me dava o serviço para eu fazer. Nas minhas horas vagas, eu gostava muito de vê-lo como ele datilografava. Então, o que eu fiz? Nas minhas horas vagas, eu aproveitava aquele espaçozinho que eu não tinha nada para fazer, ele me dava uma folha em branco e eu ia ali catilografar, como falamos lá no Brasil, que é catar letras. Isso passou-se 1 ano, 2, depois, com o passar do tempo, esse meu superior, ele foi promovido para uma outra empresa, e acabou meu patrão da época convidou-me para ficar no lugar dele, porque eu já estava bom ali para datilografar e já conhecia todo o serviço. O que a minha vida era trabalhar de dia, à noite ir para a escola durante esse período, e depois ao fim de semana, que era o domingo, ir para a casa da minha tia, e onde lá eu tive eu diria que acho que construiu toda a minha personalidade mesmo, em termos da forma de pensar, reagir em relação à própria vida. Ou seja, posso dizer que quem sou hoje é devido a esse pouco contato que eu tive com a minha tia, meus primos, e nesse momento nós tivemos diversos momentos felizes ali. Nós fizemos então uma reunião lá para poder definir nosso próprio futuro. O que meus irmãos mais novos gostavam de ser ou ter, quais eram os desejos, a ansiedade da minha mãe.
E eu lembro até hoje que nessa reunião eu falei assim, olha mãe, gostávamos então de primeiro reformar a nossa casa, que a nossa casa já tinha para ir quase 20 anos, que ela foi construída ao longo dos 20 anos, já não estava muito boa. Essa casa, por exemplo, o desejo da minha mãe da época era ter uma casa, o sonho dela não era nem desejo, era ter uma casa de laje. Né? Então eu falei, e nessa época, como eu já trabalhava, nós já conseguimos construir, junto com meus irmãos, definimos a função de cada um, meus irmãos mais novos, que já eram 2 que já trabalhavam, mas eu e minha mãe. Então definimos ali qual era a responsabilidade de cada um. Eu construía a casa e meus irmãos mais novos ajudavam então a sustentar os outros mais novos. Passei a morar sozinho em Belo Horizonte e todo mês eu ganhava o meu ordenado, mandava então, pagava as minhas despesas pessoais onde eu morava na capital e mandava o restante então para construir a nossa casa, nossa nova casa. Demoramos aí 4 anos para conseguir construir uma casa. E a partir daí, então eu consegui outros trabalhos. Trabalhei numa associação chamada NAFA, lá eu fui lá como diretor da ação social, onde que trabalhei com crianças e família, mais com terapias de grupo familiar. Depois disso trabalhei numa associação chamada Aliança Mineira, Aliança Municipal, que está vinculada também ao Conselho Municipal de Assistência Social, que era mais numa vertente também com famílias que vivem em situação de risco. Dentro de um mês, eu pedi demissão desse Clube do Livro, que foi o último trabalho que eu tive, e então resolvi vir para Portugal nessa perspectiva sempre de aprender e fazer um pouco mais. O que eu tenho que fazer? Ou volto para o Brasil, ou então fico aqui a trabalhar até ver o que eu faço. O visto nessa área era tido como legal porque uma coisa é visto estudante, outra é estar com visto de trabalho. E como visto de trabalho eu não tinha, ou seja, para ter um visto de trabalho precisava ter um contrato de trabalho, mas para ter um contrato de trabalho precisava de um visto, ficava nesse jogo. Eu falei assim, olha, a saída então foi ficar nesse primeiro ano até como ilegal aqui. Foi uns anos assim um pouco difícil para mim, coisas que chegava mesmo, às vezes a chorar mesmo, ligava para o Brasil, falei assim, olha mãe, minha família falou assim, olha Edmar, vamos juntar o dinheiro aqui, você volta para o Brasil então. Eu falei assim, olha, mas eu vim aqui para um objetivo, eu quero então voltar a estudar, eu quero continuar, cumprir pelo menos aquilo que eu acho que me sinto bem. Foi a partir deles que eu consegui então me projetar, porque eles também foram sempre, olha Edmar, foca no seu objetivo, para que você veio aqui em Portugal? Se é para estudar, foca-se nisso, concentra-se nisso. Quando terminei minha equivalência, aqui no Algarve teve uma oportunidade de trabalhar na área social, na Associação Porta Amiga. Eles convidaram, era um contrato por um ano, que era recibo verde, vim para trabalhar. Fiz vários cursos aqui com o Maurício Leite, José Fanha, o Thomas Bach, também tem o João Lizardo, nessa área mesmo específica de como trabalhar com livro infantil com criança. Pronto, descobri que isso de uma certa forma é inato. Gosto mesmo de trabalhar com criança, principalmente essa questão da leitura e até uma ironia. Eu que falo mal português, era como se eu tivesse aprendido português através das crianças. Depois, quando eu voltei de lá, já tinha conseguido um trabalho aqui na Associação Âncora,
e hoje eu trabalho como coordenador do Banco do Voluntariado, trabalho com um projeto que é o ABL, que é Aprender, Brincar e Ler, que é mesmo na área da promoção da leitura, para desenvolver as competências da leitura com as crianças. E para além disso também trabalho com o público sênior, que é trabalhar com oficinas com os idosos. E esse trabalho aqui, da Porta Amiga, e com isso é onde que eu fui então tratada do meu visto. Legalizei, tenho contribuído da melhor forma aí para até mesmo com a questão como tá legalizado, paga os impostos, então tudo dessa parte, nessa questão eu tenho trabalhado tudo certo, e eu vejo a contrapartida disso, que é quando se está nesse regime, as coisas vão fluindo. Escolas. Estou a fazer um estudo, aliás, um mestrado na área da psicologia clínica, na área das terapias, que são 2 anos, vai terminar para o ano que vem, e continuo a trabalhar do mesmo jeito, com muita força, com muita garra, e estudar aos fins de semana. A minha relação com minha mãe, eu diria que é muito intensa. Nós temos uma ligação muito próxima, a tal ponto que quando eu estou mal, seja emocional ou mal físico ou isso, ela sente isso, e quando eu ligo para ela, olha, Edmar, o que te passa? Estás triste? Por quê? Minha mãe saiu da família muito cedo, então eu tenho tentado resgatar isso de uma forma, estou a escrever, estou reunindo dados, que eu gostava um dia ainda dar esse presente para minha mãe, é de reencontrar alguns membros ainda da família dela. Por enquanto ela já conseguiu 2, que é uma sobrinha afastada e uma irmã. Como meu avô chama Messias, então nós colocamos os herdeiros do Messias. E no blog ali tem todos ali, meus parentes todos, meu país 100 membros, meu tio, minha tia, meus primos, minhas primas, meus irmãos, e ali nós vamos conversando. A desculpa, digamos assim, que eu criei esse blog, nós distantes, mesmo lá dentro do Brasil, os parentes estão distantes, puderam se comunicar. Depois eu vou apanhar a cadeira para trazer a Carminha. A história do Capuchinho Vermelho, diz. Eu acho que é uma necessidade mesmo de viver, de se sentir bem, de realizar-se. Eu fazia algo por alguém e ao mesmo tempo por mim. Eu diria por alguém, porque às vezes eu tiro parte de mim e dou ao outro, mesmo que saia prejudicado, estou falando isso em todos os aspectos. O trabalho, seja na área infantil, seja na área da promoção da leitura com as crianças, seja na área de estar com os idosos, com as oficinas, ou então a companhia, de conversar. Eu gosto dessa partilha dos 2 níveis. Então, eu procuro realizar no trabalho. Tudo que eu faço, procuro fazer do melhor dessa forma. Até mesmo, às vezes, é para as pessoas verem também, para chamar a atenção, não sei. Ali eu consigo brincar com o trabalho que eu faço. Eu acho que a minha relação com o trabalho é essa. Eu consigo estabelecer o prazer de estar ali presente. Incomoda se o outro precisa ali de alguma coisa, seja uma companhia, por exemplo, algumas aulas de informática para algumas pessoas que eu tenho. Eu sei que não é a aula informática em si que vai resolver o problema dela, mas é a companhia. A pessoa está ali naquele momento, está a desabafar da vida dela, e colocou o Edmar ali simplesmente como um ouvinte. Então eu diria que o trabalho voluntário está para além desse trabalho em si que oferece. E é assim, a oportunidade dessa partilha, a oportunidade do aprender. E a partir do momento quando há essa troca, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais, que isso é como se fosse a minha cartilha, minha lição para a minha própria vida. Modéstia à parte, falando nisso, eu poderia falar que o Edmar é um trabalhador também, é incansável nessa área, na questão do trabalho.
Mesmo quando ele não está a trabalhar por dinheiro, está a trabalhar como voluntário. Mesmo quando não está a trabalhar por voluntário, está trabalhando com ele mesmo. Por isso que às vezes eu tenho necessidade também de ficar sozinho, que eu o tempo todo estou a refletir comigo mesmo. Olá, bom dia. Quanto tempo? Pois já, desculpa. Eu gosto de pensar mais no hoje. Eu gosto daquela expressão que quando tem um barco em alto mar, deixa que o vento leva, deixa que a tempestade leva. Eu não gosto muito de controlar isso, saber que eu vou para aquela direção. Eu vou aprendendo, vou fazendo coisas mediante o que a vida vai me oferecendo. Vou me adaptando por aí. Não sou daqui, não sou daqui, mas se aqui estou, é porque